Agradeço a todos aqueles que estão comigo nesse canal e aqueles que pararam esse minuto para me ouvir. Vou estar falando sobre um assunto muito interessante que causa, muitas vezes, muitos conflitos na família. Vou estar voltando a falar a respeito da família, sobre vários itens, sobre vários aspectos interessantes. Nós sabemos que a família é composta de seres vivos, nós, pessoinhas. E acontece que os relacionamentos também podem ser vistos como coisas vivas. Eles estão se modificando a todo momento. A família vai, como eu já disse para vocês em outros momentos, ela vai percorrendo o seu ciclo de vida. E nesse ciclo de vida, muitas coisas acontecem, né? Nós sabemos que a cada dia nós vamos encontrar novos momentos, nós vamos encontrar novas questões, nós vamos encontrar novos desafios. E nós estamos construindo a nossa realidade e os nossos relacionamentos. Bom, o que acontece? Vocês sabem aquele ditado muito interessante, 2 é bom, 3 é demais? E a triangulação é quando uma pessoa se triangula com 2 outras, com mais pessoas, mais do que 2, né? Então, assim, vamos começar por partes. Quando a criança nasce, ela é um serzinho esperado, um projeto de vida, provavelmente, do casal, e ela entra no meio do relacionamento, né? Por quê? Porque ela precisa desse cuidado, dessa proteção, né? É absolutamente natural. À medida que ela vai crescendo, o que vai acontecendo? Ela se identifica, lógico que a primeira ligação é com a pessoa que exerce a maternagem, né? Nós sabemos que muitas vezes nem só a mãe exerce a maternagem, o pai tem todas as condições de exercer a maternagem também, qualquer pessoa que esteja nesse papel e seja uma pessoa significativa e que promova todos os cuidados para esta criança. Então, o que acontece? Depois, lógico, vai entrando o pai na relação. E a criança vai ali ficando no meio, até ela começar realmente a desenvolver a sua própria identidade. Ela vai para a escola, vai se socializar, ela vai começando a encontrar aquilo que ela é, o que ela gosta, o que ela quer, a sua própria personalidade vai se desenvolvendo. Então, veja bem, muitas vezes a criança, quando existe, nós vamos encontrar a triangulação quando existe, às vezes, dificuldade no relacionamento. Sabe aquele pombo-correio que leva recadinho para um para outro? Sabe aquela situação, fala para sua mãe isso, fala para o seu pai isso? Isso vai criando uma situação em que esta criança ou esse jovenzinho, ele vai ficar triangulado nessa situação. Se é uma situação temporária, é uma oscilação absolutamente natural. Isso pode ocorrer, né? Só que se essa situação for constante e ela se manter, a pessoa fica aprisionada nesse relacionamento. Muitos pais, eles ficam juntos porque tem uma pessoa que o tempo todo está ali ajudando a mediar aquela situação. Ou então, uma pessoa que está mediando os conflitos, por exemplo, violência, todo tipo de violência. Então, o que acontece? Esta pessoa fica aprisionada nessa situação, ela fica triangulada. Então, quando isso ocorre de maneira constante, o que está mostrando? Está mostrando que existe uma dificuldade de comunicação entre aquelas pessoas. E não só no casal que ocorre. Aí entram o quê? Entra uma sogra, entra o sogro, entre tios, entre primos, entre todos os familiares entram no meio. Então, entram dentro dessa situação. O que acontece? Eventualmente,
atualmente, nestas oscilações em que a família, como é um ser vivo, tem realmente todas as suas questões e problemas. Mas lógico que, sem dúvida, isso vai se estabilizando, isso vai realmente ganhando um equilíbrio se as pessoas estão dentro de uma direção construtiva. Né? Olha aí, que interessante. Mas quando isso se mantém, essa situação se mantém dessa maneira, esta pessoa está prisioneira desse sistema familiar. E às vezes é muito difícil, muitas vezes a pessoa adoece, muitas vezes a pessoa é tida como bode, que a gente chama de bode expiatório, né? É aquela pessoa problemática e o casal fica junto por conta daquela pessoa problemática para resolver os problemas daquela pessoa. Às vezes o casal fica junto por conta que tem uma doença. Então, assim, e aquela pessoa adoece e fica muitas vezes doente, às vezes até desnecessariamente. Então, veja bem, a situação é meio complicadinha e é delicada. É uma situação que necessita que as pessoas assumam o seu compromisso, observem isso e vejam como é que podem estar resolvendo. Não deixar que um filho ou uma pessoa entre no meio desse conflito e fique ali. Isso ocorre muitas vezes, é muito visível, quando nós saímos com um casal de amigos e eles nos triangulam. O que um fala mal do outro para você dar a sua opinião e falar para o outro. Então, é uma situação delicada. Aí mostra o quê? Mostra que existem áreas nesse relacionamento, tanto para quem está triangulado, como para quem faz isso automaticamente, sem perceber. Observe isso. Existem áreas desse relacionamento, nessa situação, em que precisam ser resolvidas, precisam ser tidas como cuidado e observadas. Outra situação é uma situação de uma pessoa problemática que cria triangulações. Vocês já viram isso? Existe muito isso nas pessoas que contam mentiras. Ela conta mentira para um, para outro, depois joga as pessoas contra as outras, umas contra as outras. Aquela que acredita menos vai falar com aquela que acreditou mais e a pessoa realmente fala, mas como você não acredita? É verdade, só que cria conflitos e espalha esse tipo de situação na família. Então, é muito importante, às vezes, nós observarmos o que está acontecendo, nós nos retirarmos dessa situação de conflito, porque existem pessoas extremamente manipuladoras. Elas adoram essa situação de ter o domínio das pessoas e que as pessoas façam exatamente aquilo que elas querem, né? Se vocês observarem, às vezes vocês vão ver alguns exemplos nas famílias do próximo ou na sua própria família. Isso ocorre, né? Por quê? Porque as pessoas, elas são imperfeitas. Porque as pessoas, às vezes, elas repetem padrões que elas tiveram na infância, ou repetem situações para criar determinadas situações. É muito comum estas pessoas, quando criam essas confusões, elas se sentirem na situação de vítima. Então, elas contam para um, contam para outro, e as pessoas começam a fomentar aquela situação ao redor dela, e ela se senta ali na cadeirinha de vítima, porque ela é vítima das circunstâncias. Mas ela não enxerga que muitas vezes ela própria criou essa situação. Então, veja bem, quando nós temos problemas, nós temos que procurar resolvê-los. Quando nós temos dificuldade de comunicação, é muito importante a gente sentar e tentar conversar o que a gente pode conseguir. As pessoas envolvidas, não as outras que não têm muito a ver com a história. Porque assim, nós temos que salvaguardar, em primeiro lugar, as crianças, porque elas precisam se diferenciar também da família. Então, veja bem, a família
ela dá a sensação de pertencimento, mas ela também tem que propiciar a diferenciação. Porque essa pessoa vai se diferenciar e vai voar, porque nós criamos o Calil de Branca, Calil tem aquele poema lindo, né? Que nós criamos os filhos não para nós mesmos, mas para o mundo, né? Eles precisam voar. Então, veja bem, eles precisam se diferenciar, eles não podem ficar ligados ou carregar os nossos problemas, nós que temos que dar conta deles. Em relação às pessoas problemáticas, também, hoje existe uma diversidade de ajuda, existe psiquiatra, existe psicólogos, procurem só pessoas com boa formação. Mas procure, sim, ajuda, se assim o necessitarem. Porque, veja bem, nós passamos por conflitos, nenhuma família é perfeita. Todas têm as suas pendências. Por quê? Porque nós temos um aglomerado, nós temos várias pessoas na família. Nós não temos só a família, eu vou começar a falar para vocês das questões intergeracionais. Nós não temos só a família no momento. Nós temos o quê? Nós temos todo o nosso clã familiar. Nós temos os nossos avós, nós temos os nossos bisavós, nós temos todo aquele conteúdo emocional, todos aqueles legados, determinações, expectativas que vieram das outras gerações. E quanto mais nós não tomarmos consciência delas, nós vamos estar expostos a elas, porque elas nos movimentam a ter determinados comportamentos, a ter determinadas atitudes interiores. Queridos, pensem um pouco. Existem outras situações de triangulações. Existe a questão de arrumar um amante, de colocar pessoas dentro do relacionamento, amigos, coisas, atividades. Então, nós vamos estar falando sobre isso também, tá? Coloquem o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostarem, inscrevam-se no canal. Aperte o sininho, vocês vão receber notificação. Toda semana eu estou fazendo um vídeo. E, principalmente, coloquem o que vocês acharem. Um grande abraço no coração de cada um.